Bom dia a todos os presentes. Hoje, 30 de novembro de 2023, às 8h20, a Comissão Parlamentar de Inquérito número 01/2023, criada pela Portaria número 22, de 25 de abril de 2023, que tem como objeto apurar ou os responsáveis pela adulteração da Lei Complementar número 130, de 9 de junho de 2022. Esta comissão ela é composta pelos vereadores, presidente Silvio Silva, relator, vereador Leonardo Jorge Coelho, e vice-presidente, vereador Adão Amaral da Silva, do qual eu registro a ausência neste momento. Inicia a pauta desta sessão de hoje, dessa reunião, tem como o objeto ouvir os depoentes intimados na condição de testemunha para prestarem depoimentos. Agora, às 8h20, o doutor Maicon Aparecido Leite. Às 9h, a ex-secretária de Educação Rosimeire Ferreira da Silva. Às 10h, Kleiber Chagas de Matos. Às 11h, a doutora Lorena Cecília Camargo de Matos. E às 14h30, a senhora Eliana Aparecida Vieira. Intimados para a criação, nesta data, a iniciar-se às 13h, Eliana Aparecida Vieira, servidora licenciada e nomeada para o cargo de diretora do Legislativo. Vereador José Ailton de Souza, presidente no biênio 2021 e 2022. Leonardo Alves Silva, auxiliar administrativo. Marcela Mariana Pedrosa, assistente em CPD. Thaís Fernanda Morim de Oliveira, secretária legislativa. Essa é a pauta de hoje. As oitivas serão realizadas mediante sistema audiovisual, tudo nos termos do parágrafo 1º do artigo 405 do CPP, alterado pela Lei número 1719 de 2008. O arquivo de áudio e vídeo será salvo em mídia digital, pendrive, sendo reduzida a termo apenas no caso de problemas técnicos. Essa comissão parlamentar de inquérito ela é assessorada pelo advogado do Poder Legislativo, doutor Daniel Nascimento Pinto, e pela diretora do Legislativo, Regiane de Carvalho Cruz. Bom dia, doutor Maicon Aparecido Leite. Bom dia. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, vereador Leonardo. Bom dia a todos os servidores. Espero que eu possa contribuir de forma significativa para os trabalhos dessa comissão. Doutor, eu gostaria de, antes de qualificar Vossa Senhoria, Vossa Senhoria tem conhecimento desse processo que está sendo apurado, do procedimento que está sendo apurado? Conhecimento? Sim. O senhor tem interesse no processo, parte do processo? O senhor tem interesse na causa? Não. O senhor não tem interesse? O senhor não se sente impedido pela função que o senhor exerceu aqui na Casa Legislativa, não, né? Não. Apesar que a gente tem saído dessa casa com ótimo relacionamento, com todo mundo que trabalhou aqui, com os ex-servidores, com os vereadores também, mas eu não me vejo, em questão de depoimento, uma conduta parcial, não. Que pese eu considerar todos, ex-colegas de trabalho, e ter muita consideração por todos. A testemunha, doutor Maicon Aparecido Leite, já encontra-se qualificada
Eu vou só falar uns dados aqui, Vossa Senhoria só confirma se está certo. Brasileiro solteiro, advogado, filho de Júlio Maria Leite e Maria Ângelo Leite, escolaridade superior. Correto. O senhor tem conhecimento dos fatos que estão sendo apurados por meio dessa comissão parlamentar de inquérito? Sim. Esclareça a Vossa Senhoria que está diante de uma comissão parlamentar de inquérito na condição de testemunha, e como tal tem o dever de dizer a verdade sob pena de incorrer em crime previsto nos termos do artigo 4º, inciso 2 da Lei Federal nº 1579, de 1952, combinado com o artigo 342 do Código Penal. Apesar disso, caso Vossa Senhoria entenda ter envolvimento com os fatos ora investigado, terá o direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo. Caso o questionamento sobre os fatos possa conduzir o seu comprometimento criminal, a testemunha se compromete a dizer somente a verdade perante essa comissão parlamentar de inquérito? Sim. Doutor, o senhor trabalhou aqui, prestou serviço aqui na Câmara Municipal, só para em termos de registro, qual o cargo e qual o período? Foi de janeiro de 2021 a dezembro de 2022, no cargo de assessor jurídico. O senhor tem conhecimento da denúncia? O que trouxe essa denúncia para cá, o senhor tem conhecimento? Sim. O senhor tem conhecimento? Sim. O senhor, desde quando o senhor conhece os servidores, que é o Leonardo, a Thaís, a Marcela, o Heloísio, a Aline, falando só os primeiros nomes, né, já que o senhor trabalhou aqui, né, a Aline e a senhora Eliana Aparecida Vieira? Os servidores efetivos, eu conheci só, né, quando eles foram nomeados e começaram a trabalhar aqui. A Eliana e o Heloísio, eu já conhecia, né, da cidade, mas também não tinham contato só de bom dia e boa tarde. Conheci como figuras na cidade, mas esses eu conhecia antes. Mas os efetivos só depois que eles entraram aqui. O senhor é amigo, pessoal, da senhora Eliana Aparecida Vieira? Eu me considero amigo, mas não pessoal. Eu não frequento a casa dela, né? Coisas nesse sentido. Mas eu me considero amigo, como eu me considero amigo de todos os servidores aqui. Essa denúncia, doutor Mike, ela chegou a essa Casa Legislativa através de uma servidora pública efetiva no cargo de pedagoga, a senhora Maria Inês Godoy. Ela que é a autora da denúncia. O senhor conhece ela? Não conheço. Assim, tanto comentei. Se eu ver ela na rua, né, não vou saber quem que é. Né? Eu sei do caso, sei que ela é servidora efetiva do município, mas pessoalmente assim não conheço. Quando Vossa Senhoria exerceu esse cargo de assessor jurídico na Câmara, o senhor tinha acesso a todos os documentos da Casa Legislativa? Sim, sim. Tinha acesso a todos. O senhor dava algum tipo de ordem para os servidores, no período que o senhor trabalhou nesse parlamento? Ordens assim, o senhor era chefe deles, o senhor dava ordens para eles, algumas? Olha, eu sempre deixei bem claro para todos os servidores que eu não era chefe deles. Que eu era, né, que eu considerava que em que pese aqui ser pequeno, o Poder Legislativo não ter muitos setores, considerava que o departamento jurídico no qual eu trabalhava, ele era à parte. Não me considerava chefe deles, já sempre deixei isso muito claro para eles, mas eu
né, sempre fazia solicitações para eles das coisas que eu precisava. Né, eu não dava ordem, fazia pedidos e requerimentos. Neste período que Vossa Senhoria prestou serviço nessa casa, só pode nos informar quem que era a chefe imediata dos servidores da Câmara Municipal? Eu entendi que a chefe imediata da Câmara Municipal era a diretora legislativa. No caso... No caso, Eliana, né? Eliana? É. Tem uma pergunta para ficar, não está aqui no bolso da comissão, as perguntas que foram elaboradas. Os servidores que passaram no concurso, assumiram seus cargos, estão em período probatório, né? Precisa ser aquela avaliação, né? Que Vossa Senhoria entende muito bem. Através da resolução lá de avaliação, quem que ficou responsável pela avaliação, a chefia dos servidores efetivos em período probatório? Na época, nós alinhamos, né, que seria a Eliane, ela ia fazer uma avaliação, e essa avaliação passaria pelo crivo da comissão, no qual o servidor, né, poderia, né, teria a oportunidade de questionar a avaliação dela perante a comissão. Ou concordar, né, porque o próprio servidor também assina essa avaliação. Doutor, a servidora Eliana Aparecida Vieira, ela afirmou, né, que os servidores efetivos que assumiram seus cargos, começaram a trabalhar na Câmara, exercer sem saber exercer suas funções. O senhor sabe informar para essa comissão se em algum momento, durante esse período que Vossa Senhoria esteve aqui, foi sugerido que esses servidores fizessem algum curso de capacitação? Olha, a gente sempre tinha esse pensamento deles fazerem esse curso de capacitação. Infelizmente, não foi implantado de uma forma efetiva essa capacitação. Houve alguns cursos que eu me recordo, talvez eu não me recordo todos. Teve um pequeno curso de licitação, que na época ele foi promovido pelo escritório de assessoria, que prestava serviços aqui, e salvo engano, a Marcela fez um curso do Senado para implantar a modificação na plataforma da publicação de leis. Eu não sei se foi um curso propriamente dito, mas eu lembro dela estudando muito, né, essa questão dessa plataforma do Senado. E, né, eu acredito, e ela foi muito diligente com esse trabalho, dessa conversão, isso aí, assim, o meu entendimento né, que ela foi muito diligente e fez um bom trabalho. Doutor Maico, dito por Vossa Senhoria, a senhora Eliana Aparecida Vieira era a chefe, né, imediata dos servidores efetivos. Vossa Senhoria, por ter exercido nessa casa o cargo de assessor jurídico, qual era o relacionamento do senhor e ela? Por exemplo, ela trazia os problemas para o senhor, trazia alguma coisa para o senhor ajudar a resolver em termos de servidor? É só concluir a pergunta, que aí você já responde em cima disso. Se ela, isso o senhor sabe informar, se ela era a favor que fosse ofertado esses cursos, né, para capacitar esses servidores. Às vezes eu não entendi muita pergunta. Se ela trazia problemas da Câmara? Eu quero dizer o seguinte, casos, tudo que acontecia, secretaria, alguma coisa, relacionado ao cargo dela de chefia, relacionado a todos problemas que acontecessem, se ela levava ao conhecimento do senhor para buscar alguma solução, e se ela
era a favor que fosse ofertado curso para capacitar os servidores. Ah, não, sim, ela sempre me reportava, né, problemas na secretaria de vários setores da Câmara, desde licitação, tudo não, né, muitas coisas ela me reportava, a gente tentava solucionar da melhor maneira possível, né, orientava nas formas, né, legal, né, que eu entendia o que era certo, o que podia e o que não podia fazer. Essa outra pergunta, se ela era contra ou a favor, eu não sei responder, porque ela nunca comentou se ela era contra ou a favor disso comigo. Que eu me lembre, não. Nunca passou para Vossa Senhoria se era a favor ou contra? Não, sim, que eu me lembre, não. Esses problemas que, caso houvesse algum problema que atrase, tudo era conversado, era repassado pelo ex-presidente dessa casa, o vereador José Sim, Ailton? eu sempre procurava passar. É óbvio que a gente, né, quando a gente está no ambiente laborativo, você não leva tudo para o presidente, porque às vezes é uma coisa simples que a gente resolve, né? Senão você fica o dia inteiro ligando para o presidente. Agora, se fosse uma coisa que, né, mais complexa, alguma assim, eu reportava para o presidente, né? Mas eu sempre me atinei muito a questões jurídicas, questões operacionais da Secretaria e da Câmara Municipal, eu sempre procurei interferir muito pouco, até porque eu entendi que não era minha função. Durante esse período, em algum momento, Vossa Senhoria presenciou algum desvio de conduta nos servidores efetivos? Não, nunca presenciei. É pelo contrário, eu entendo que os servidores efetivos, tudo que toda vez que eu fazia alguma solicitação, algum pedido, eles atendiam com diligência. E nessa convivência de Vossa Senhoria dentro dessa Casa Legislativa, o senhor sabe nos informar se a diretora do Legislativo, a senhora Eliana Aparecida Vieira, mantinha um bom relacionamento com os demais servidores dessa casa? Eu entendo que sim, né? Eu entendo que sim. Dissabores no ambiente de trabalho, eu acho que acontece, né? Aqui ou em qualquer outro lugar que seja. Mas eu entendi que sim, era um relacionamento bom, até porque no período que eu estava, não houve nenhum pedido de abertura de processo administrativo, de sindicância, nada nesse sentido. O senhor pode nos informar se durante o período todo que Vossa Senhoria teve nessa casa, se o trabalho desenvolvido aqui era em equipe, se era harmônico nessa casa, se havia distribuição dos trabalhos, se era bem harmônico entre diretora do Legislativo, Eliana Aparecida Vieira, com os servidores dessa Casa Legislativa, era em harmonia, era tudo paz, tranquilo? Igual eu falei, né? Igual eu falo, assim, essa harmonia, então é que eu acho que ela, assim, ela é subjetiva. Dissabores no ambiente de trabalho acontece, né? Mas eu entendo que sim, era um ambiente harmônico, né? Tranquilo, todo mundo fazia o seu serviço. Agora, essa divisão de tarefas, eu sabia do serviço que tinha dentro da secretaria, o serviço que tem que ser feito, mas eu também, né, detalhadamente, o que cada um fazia especificamente, e se tinha essa divisão de tarefa e como era feito, de forma específica também eu não sei dizer, até porque eu ficava, né, no setor, trabalhava na sala lá no fundo, né, até uma distância, em termos de espaço físico da Câmara, era uma distância maior. Inclusive, acho que um período eu trabalhei até aqui em cima, ficava na sala aqui em cima, que era mais longe ainda, né? O senhor presenciou alguma vez alguma discussão entre servidores mais calorosas com a diretora, que é a chefe imediata, Eliana? Ou tudo é dentro que Vossa Senhoria, quando estava, presenciava, tudo dentro da harmonia? E, ao mesmo tempo, eu pergunto se Vossa Senhoria, até reforçando, esse relacionamento dos servidores com ela era bem uma convivência boa
Nunca chegaram para Vossa Senhoria algum servidor que fez alguma reclamação da maneira, da atitude que estava sendo tratado? Ocorreu isso? Eu entendo que, o meu entendimento é que era harmônico, eu nunca vi uma discussão calorosa entre servidores e a diretora. Reclamações, né, que não era, eu não considerava reclamações, eu considerava questionamentos. Às vezes havia um questionamento de servidor com o chefe, do chefe com os servidores, que chegava até mim, que na época eu entendia que era coisas, né, natural do ambiente laborativo, nada grave. O que a gente procurava era conciliar essas questões, né? Mas alguns servidores e também a diretora chegaram, sim, no setor com alguns questionamentos de como que eu não gosto que fulano faz isso, ou não gosto, tal, as coisas. Eu acho que é normal no ambiente laborativo. Foi levado ao conhecimento de Vossa Senhoria, o senhor chegou a ter conhecimento, através de informação de algum servidor, que a senhora, a servidora Eliana Aparecida Vieira, pagava os e-mails da Câmara? Não, chegou? não. Nunca? Ah, não, sim. Sim, chegou, parece que até a servidora Marcela, né, me reportou isso, e ela justificava que ela pagava, era spam, esses e-mails de propaganda, né? Foi isso que ela me reportou na época. Os e-mails seria esse, então, que apagava? Foi o que ela me reportou. O senhor sabe se chegou ao conhecimento, o senhor relatou ao vereador José Ailton, que era o presidente da mesa, que havia, ou o senhor não achou que seria uma coisa tão significante? Eu na época, eu não tenho certeza, mas eu acredito que eu não passei isso para ele. Tá. O encaminhamento de documentos entre a Câmara e a Prefeitura era sempre formalizado por meio de ofício? O senhor sabe formar? Entre a Câmara e a Prefeitura? Não, eu não sei informar se era sempre por meio de ofício, tendo em vista que, né, eu não ficava diretamente na secretaria. O que chegava na Secretaria de Protocolo durante o período que Vossa Senhoria prestou serviço nessa Casa Legislativa era levado ao conhecimento de Vossa Senhoria? Por exemplo, protocolos chegavam, eles levavam a seu conhecimento de alguma coisa que chegava, protocolava, ou nem sempre não? Sim, nem sempre, né? Protocolos relacionados ao setor jurídico sempre chegavam, né? Às vezes, por exemplo, projeto de lei. Às vezes, para tocar o projeto de lei, eu não estava na casa, a orientação que tinha era colocar no grupo de WhatsApp, eu já ficava sabendo antes no grupo do WhatsApp, porque pela secretaria. Agora, todos os protocolos, impreterivelmente, não, mas os relacionados ao meu setor, sim, todos chegavam, era repassado. Quando o senhor disse isso, quer dizer que toda a documentação que vinha para o protocolo da Prefeitura, que se fosse projeto de lei, lei sancionada, proposições, tudo era levado ao conhecimento? Era, às vezes que, por exemplo, chegava, fazia um protocolo de um projeto de lei, não levava para mim, mas eu sabia que existia o projeto de lei, porque ele era postado no grupo de WhatsApp da Câmara, né? Eu ia no setor e pedia uma cópia para mim, ou às vezes nem precisava também, porque, né, já estava no WhatsApp, né? Você sabe informar nesse período, quem era o responsável por distribuir os documentos ao setor competente, após dar entrada na secretaria? Praticamente, na época, ou era a diretora ou era o assessor, né? Na época, ou era o Guilherme ou depois a Thaís. Não tinha muito assim, esse critério definido, não. Às vezes, eu mesmo pedia a ela, ou pedia nesse momento, eu não me recordo do cargo da Thaís e do Guilherme, é secretário, né? É secretário legislativo? Nesse período, foi designada uma servidora para conferir as leis sancionadas?
Se foi, o senhor sabe por quê? Nesse período dos 2 anos, o senhor tem conhecimento, o senhor sabe informar se foi designada uma servidora para conferir as leis sancionadas pelo Executivo? Não, eu não sei. Eu não tenho Não sei. Até porque o meu trabalho que eu fazia em termos de processo legislativo, depois de votado, né, pelo plenário, eu já não tinha mais atuação nenhuma no processo legislativo. Meu trabalho, né, era só do protocolo até a votação do plenário. Depois, eu não atuava mais em processo legislativo. Doutor, até não está no script, não, mas é só para esclarecer uma coisa. Num depoimento da servidora licenciada, Eliana Aparecida Vieira, ela chegou a citar de um erro na sanção da lei lá, de uma emenda que o próprio vereador, mas foi aprovado em plenário, né? Nessa mesma lei 130, que é aquela que trata da extensão, né, da preferência para os efetivos e tal, só recapitulando para ver se Vossa Senhoria lembra, ao ser questionado, professor, eu vi que tinha esse erro, né, aí o senhor afirma isso, procurei Vossa Senhoria na assessoria jurídica, falei, aí chamou a Eliana e ela achou realmente que a emenda tinha sido apresentada, aprovada, nessa mesma lei 130 e tal, e que tinha ido para o... não veio na lei. E fizeram a correção. O senhor tem lembrança da... Só um minutinho, doutor. Pela ordem, presidente. Não, é só uma dúvida, só para tentar esclarecer. Perguntar, não era uma lei que teve uma emenda aqui da Câmara de conselho, mas acrescentou inciso no número de participantes de conselho? Não foi essa, não? Não, aquela é uma simples, né? Aquela foi no dia no plenário aqui e tal. Essa que eu falo, doutor, eu até posso pegar para ver, eu tenho ali, foi na Lei Complementar 129, eu fui questionado por uma reunião lá com o pessoal da educação. Nessa lei, estava falando da extensão, porque a Eliana, no depoimento dela, para tentar solucionar o problema dessa que está na apuração, mencionou a mim que também eu tinha descobrido um erro, que não tinha vindo do Executivo, na lei sancionada, essa emenda. Mas aí, quando eu levei ao conhecimento de Vossa Senhoria falou assim, vai ter que verificar tal, aí a Eliana foi e achou que realmente o erro não era aqui no Poder Legislativo, e fez a correção. É do artigo 62? Doutor, só pode falar no microfone. Deixa eu passar a caso. palavra para o doutor Daniel, só para ele tentar esquecer, só para tirar uma dúvida que a servidora Eliana falou e criou-se, entendeu? Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. É relacionada à extensão de carga horária dos servidores da educação, dos professores, aonde a emenda veio para dar com mais robustez o direito do servidor efetivo ser ofertada a extensão de carga horária antes dos contratados. É o inciso 1 do artigo 21, salvo engano, da Lei Complementar 129. Não, eu particularmente, eu não me recordo, porque até recentemente, né, 2, 3 meses atrás, foi votado um artigo nesse sentido aqui, não foi? Salvo engano, foi o 62, mas só estou falando que é o 23, né? Eu, sinceramente, eu não me recordo desse caso. Não, era só para esclarecer, doutor, mas assim... Agora, só pela ordem, similar, acho que aconteceu com uma emenda de uma, que eu falei, de uma lei que parece que teve uma emenda aqui na Câmara que acrescentava um membro da sociedade, na sociedade, depois parcerias privadas. Depois, né, acho que foi detectado que a lei
que a lei sancionada não contemplou essa emenda. O erro, às vezes, encontrado, né, numa lei, se Vossa Senhoria sabe informar, se um erro encontrado em apenas uma lei justificava a atribuição da servidora para conferir todas as leis com emenda. Porque, igual você mencionou esse período que você teve aqui, com a descoberta de um erro, por exemplo, foi determinado que alguma servidora fizesse a conferência agora de todas as leis nesse período, ou não houve isso, ou só não tem conhecimento? Que eu saiba, não, sabe? O que eu propus na época, porque também era uma proposição minha até em termos jurídicos. Quando eu comecei a trabalhar aqui, existia uma quantidade muito grande de leis desatualizadas. Não que as leis não estavam publicadas, né, na plataforma da Câmara. As legislações principais estavam desatualizadas. Né, a orientação que eu tive, nós temos que atualizar essa legislação, até para evitar que induza alguém a erro. Hoje está totalmente atualizada? Eu não sei, mas acredito que não. Até porque, recentemente, eu tive um pequeno problema, né, onde eu estou trabalhando hoje, com questão de atualização de lei. Eu estava atendendo um contribuinte, e o contribuinte me questionou uma coisa, eu sabia que existia essa lei, mas não estava atualizada. Aí eu falei, não, eu tenho que resolver esse negócio para o contribuinte. Acho que na época eu me recordei que existia essa lei, sabia quem que era o vereador autor dessa lei, né, entrei em contato com o vereador me atendeu prontamente e rapidamente o vereador, não, realmente tem essa lei, eu vou te mandar o número aqui. E eu consegui solucionar o problema. Aí passou umas 2 semanas, eu tive que consultar de novo e já estava atualizado. Acredito que o vereador, né, providenciou, viu que também que não estava atualizado e né, deve ter solicitado para atualizar. Mas, assim, a conferência que eu sugeri era isso, era atualizar as legislações. Agora, essa questão de conferência de proposição de lei sancionada, eu não me recordo. Doutor, após todas essas perguntas, esses questionamentos a Vossa Senhoria, eu gostaria de perguntar diretamente a Vossa Senhoria, por isso que eu fui perguntando o relacionamento de Vossa Senhoria com a diretora do Legislativo, que conta-se licenciada, a senhora Eliana Aparecida Vieira. A CPI é uma comissão, Vossa Senhoria como advogado sabe, é uma comissão investigativa. A gente investiga, busca documentos. E sobre esse negócio de relacionamento, a comissão investigativa dentro dessa Casa Legislativa, no protocolo, através do protocolo número... O protocolo aqui está bem apagadinho, porque é cópia, doutor, mas eu vou mostrar para a Vossa Senhoria, se Vossa Senhoria confirma a assinatura, o senhor vai ver que está protocolado, mas se trata de um ofício número 01/2023 da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, datado de 12 de maio de 2022, do qual é dirigido à mesa diretora da Câmara, aos vereadores da Câmara Municipal. Esclareço que, como vereador, eu não tive conhecimento, foi ter agora na CPI, descobri. Assunto, nota de esclarecimento. Excelentíssimos senhores vereadores, essa assessoria jurídica, por meio de um de seus advogados, Dr. Michael Leite, escrito no OAB Minas Gerais 151.518, vem respeitosamente informar e esclarecer o que segue. A assessoria jurídica da Câmara solicitou ajuda para o estudo do projeto de lei complementar número 06/2022, junto à Secretaria da Câmara Municipal da servidora Thaís Fernanda Amorim de Oliveira, no qual foi atendido prontamente. A mencionada servidora prestou um excelente trabalho com eficiência e diligência. Tal pedido se justificou por se tratar de um projeto de lei extenso com várias planilhas, cargos e atribuições a serem analisados. A solicitação de ajuda ainda se deu pelo motivo da urgência de apreciação e votação do projeto. Também, o que buscou essa assessoria com o pedido foi valorizar a servidora para que a mesma tenha contato direto com os projetos de lei, no qual não entendemos desvio de função, mas sim uma tendência no mundo
laborativo globalizado para melhor atendimento à população e crescimento profissional da servidora. Entendo também que trata-se de uma equipe onde todos se ajudam mutuamente, mas infelizmente parece que esse entendimento não é unânime na Câmara Municipal. Esclarece a assessoria que qualquer inconsistência jurídica, eventualmente não detectada no projeto de lei, é de inteira responsabilidade dessa assessoria jurídica, obviamente não tendo a mencionada servidora nenhuma responsabilidade. Essa assessoria jurídica não se exime de suas responsabilidades, nem transfere seus erros para terceiro, no qual sempre buscamos acertar e atender com eficiência os vereadores dessa Casa de Leis, mas infelizmente somos passíveis de falhas e erros. Portanto, informa essa assessoria para evitar murmúrios e conversas paralelas e desconhecimento de alguns servidores, que não mais vai pedir ajuda e auxílio à Secretaria da Câmara, na Câmara Municipal. A Secretaria da Câmara Municipal. Informa também que qualquer informação ou pedido de documentos dessa assessoria jurídica da Câmara Municipal, a partir de hoje, será protocolada na Secretaria da Câmara, ficando todos os requerimentos da assessoria jurídica à disposição para análise dos vereadores. Dessa forma, essa assessoria pede esclarecimento, desculpa a todos os envolvidos e que tal fato jamais voltará a ocorrer, no qual essa assessoria deixa claro que nunca mais pedirá ajuda à secretária da Câmara Municipal. Secretaria da Câmara Municipal, que já tem muitos afazeres, que essa assessoria nunca teve intenção de prejudicar e retardar os trabalhos da Secretaria Municipal. Por fim, requer a assessoria que esse documento seja disponibilizado a todos os vereadores, não tendo óbvio que o mesmo seja lido em plenário. Aí vem aqui, né, um texto de Ernesto P. Neto. Medida simples e direta na política e na administração pública desmonta a falácia de problematização. Agradeço e coloco à disposição para esclarecimento atenciosamente Maicon Leite, o ABMG 151.518. Isso foi algum fato ocorrido entre o senhor e a secretária da Câmara, Eliana Aparecida Vieira, que alguma vez questionou da servidora? O que aconteceu? Esse fato, o que aconteceu? Eu acho que foi até na tramitação dessa lei. Essas leis mais extensas, né, com vários artigos, sempre solicitava o secretário a ajuda, não jurídica, ajuda para conferir redação. Até porque eles eram muito, né, são envolvidos em concurso público, né? Eles têm uma expertise em língua portuguesa, eles estudam muito português. Então, eu sempre solicitei essa ajuda. Lei dessa envergadura de organograma não foi. A primeira teve um em 2021 e uma em 2022. A primeira o Guilherme me ajudou e a segunda a Thaís me ajudou. O que acontecia? A primeira veio com muitos erros, a segunda também. Então, o que eu pedi a Thaís era ajudar a conferir a redação e me ajudar na análise das planilhas. Porque acho que, né, os vereadores também que acompanham a tramitação dessa lei, desse projeto de lei, né, que se tornou em lei complementar 130, os projetos vinham com muitas inconsistências nas planilhas. E não resolvia o problema, e, né, a minha intenção era deixar o projeto ok, com parecer jurídico ok, para ele ficar apto à votação. Na oportunidade, né, eu solicitei, né, entrei em contato com o procurador do município na época, né, me prontifiquei a ajudar, e ele entendeu que era pertinente, né, a gente trabalhar em conjunto para adequar o projeto de lei, em questão das planilhas e dos cargos. Né, eu achava, né, entendia que a Thaís poderia contribuir muito, né, a secretária poderia contribuir muito nessa análise. Então, solicitei à secretária que se ela podia me acompanhar no executivo, junto com o procurador da época, para a gente tentar, né, deixar essa lei, como se diz, redondinha, né, para ela subir, né, para o plenário votar, para as comissões apreciarem. Na época, a diretora entendeu que
né, que isso não era pertinente, que não ser o motivo, que talvez eu poderia, né, que não era correto eu pegar a servidora aqui e levar, né, lá no executivo, mas eu entendi que não tinha problema nenhum, porque, né, o executivo não é um lugar proibido de se ir, né? Nem aqui é um lugar, o executivo não é proibido de vir aqui, nem o legislativo é proibido de ir no executivo. Foi esse o meu entendimento. Mas, na época, né, eu estava muito assoberbado de serviço, essa lei teve uma tramitação muito complicada, né? Era uma lei um projeto de lei que foi muito complicada a sua tramitação. Eu entendi que poderia ter liberado a servidora para me ajudar, né? Mas fiz o ofício, no qual eu relato praticamente dessa forma. Depois eu também refleti melhor e vi, a decisão não era minha, a decisão era da secretária, que era diretora. Se ela entendeu que não era pertinente fazer isso, eu também, né, a minha obrigação é respeitar o posicionamento dela. Mas foi basicamente isso. E até essa parte final, que depois todos os requerimentos eu faria por escrito, né, coloquei no ofício, depois o presidente, né, conversei um pouco com o presidente sobre isso, e acabou que se perdeu essa intenção minha com o tempo. Eu voltei a fazer pedidos de forma verbal, mas os meus pedidos eram muito simples. Meus pedidos, chegava no setor, poderia pegar a pasta tal para mim? O servidor pegava, me entregava. Era uma coisa, era um processo muito simples e muito rápido. Doutor, essas perguntas, às vezes, acho até umas perguntas simples, mas só porque é de grande valia o seu depoimento aqui, porque vai muito nos ajudar a esclarecer algumas coisas, porque hoje tem uma cariação, às vezes a servidora, né, fala, igual você disse, né, todos os servidores, não tem nada que questionar todos os servidores. Eu só gostaria, assim, de um esclarecimento, se você pudesse informar, a servidora, por exemplo, que eu vi ali mencionada, foi a Thaís Fernanda Morim de Oliveira, né, que é a secretária legislativa. Falou anteriormente do Guilherme, mas ele não estava no período do objeto, né, da CPI. Pode falar. Eu citei o Guilherme, porque em 2021 teve uma lei dessa, de organograma, e em 2022 também. Em 2021, o Guilherme me ajudou, e esse trabalho foi feito junto com a comissão permanente. Eu não me recordo se foi a de finanças ou se foi a de legislação. Então, nós fizemos esse trabalho em conjunto, adequando os quadros. Eu não lembro quais os vereadores e qual é a comissão que participou. Eu lembro de 2 vereadores, acho que o senhor, que era o presidente, e não sei se era o Gustavo, o terceiro eu não lembro qual que era o vereador, que nós fizemos esse estudo do primeiro organograma. No segundo, né, não teve a participação de comissão, assim, nesse trabalho conjunto, acredito que a comissão tenha analisado ela mesma, mas não teve esse trabalho conjunto, porque é uma lei muito extensa. Eu entendia que com 2 ou 3 trabalhando, a gente poderia, né, deixar ela apta a subir para ser votada. Até porque, não vou fazer esse serviço, vou dar um parecer aqui que a lei está errada. Vou fazer 30 parecer na mesma lei. Eu entendi que isso além de me dar serviço demais, fere o princípio da eficiência. É melhor ajustar a lei para a gente dar um parecer, né, em questão de redação favorável. Agora, a questão da legalidade, constitucional e constitucionalidade, aí era comigo mesmo, né, até porque era a minha atribuição. Doutor, em cima de só uma perguntinha. No ofício, o senhor vê necessidade de se olhar, só para conferir, ou só confirma? Quer dar uma olhada? Eu me recordo. Só em cima do ofício tal, a servidora Thaís, servidora efetiva dessa casa, Thaís Fernanda Morim de Oliveira, que é a secretária legislativa, ela auxiliou o senhor só
internamente dentro da Câmara, né? Ela acompanhou o senhor dentro da prefeitura para fazer algum trabalho lá em cima desse projeto e tal, ou só trabalhou aqui dentro da ela Câmara? não foi. Não Só foi, interno, né? só Foi interno, solicitado foi para só fazer interno. trabalho só interno. É porque o negócio que eu falei, eu tinha solicitado que ela fosse me ajudar, mas esse pedido foi indeferido na época. Então eu fui sozinho, ela não foi. Tá, ela só auxiliou o senhor dentro da Câmara Municipal. Já vou passar a palavra para o relator. Doutor, só passa para o doutor Maico para mim, para depois, às vezes até no final, ver se ele recorda. A emenda está aqui, que foi a Lei Complementar 129, aquela que eu comentei com o senhor, porque a servidora Eliana chegou a citar que essa emenda ela não estava na Lei Complementar 129, só depois que foi descoberta. 21 e 23. Essa pedacinho aqui, onde está riscado, foi Depois só tenta recordar, porque é só assim, para falar que eu falei que eu só estou passando, para o senhor ver, isso aí foi quando eu procurei o senhor lá na assessoria jurídica, porque as professoras ligaram para mim, né, que ao buscar não tinha na lei complementar. Aí o senhor falou, não, mas eu lembro, foi aprovada, tal. Aí foi a hora que chamou a Eliana, tal, e a Eliana conseguiu achar nos arquivos, realmente que na proposição de lei, né, tinha essa emenda, mas que não tinha vindo sancionada de lá. Entendeu? Mas ela vai prestar depoimento hoje, eu vou mostrar para ela, mas eu não sei se o senhor vai lembrar que era muita coisa, né? Assim, especificamente, eu não me recordo, sabe? Mas, assim, né, eu não posso afirmar. O que eu acho que, assim, o achismo não existe, né? Mas o que acontece? Que como hoje eu faço esse serviço lá no Executivo de receber as proposições e fazer as leis para o prefeito sancionar, o que acontece? A Câmara manda a proposição. Nós recebemos a proposição, obviamente, nós temos a obrigação de conferir a proposição. Mas a gente não pega a proposição e digita ela. A gente usa o nosso projeto de lei que está lá, salvo lá. E, às vezes, usaram-se o projeto de lei e não perceberam que a Câmara tinha apresentado a emenda. Né? Pode ter acontecido dessa forma. Né? Por isso que eu acho que o mais importante da proposição é ler o ofício. Porque, normalmente, o ofício da Câmara vem informando, né, o trâmite do projeto e se ele teve emenda ou não. Porque, dependendo, você pegar uma proposição de uma lei extensa, como, sei lá, mais de 100 artigos, você não vai pegar a proposição e pegar o projeto de lei e ficar cara crachá, né? Então, pode, né, ter acontecido isso, né, nessa questão. Mas, especificamente, né, essa questão que o senhor levantou aí, nessa aí eu não me recordo. Como eu disse, me recordo de um caso parecido, que foi um conselho, né, uma questão de um conselho. Parece que o projeto originário veio com 5 participantes, do conselho parece que a Câmara acrescentou mais 2, passando para 7, salvo engano, e ficou 5 no projeto. Acho que aconteceu isso, né? Foi esse caso. Registro e cumprimento a presença em plenário do vereador José Ailton de Souza, bom dia, que foi presidente dessa casa, né, no período 2021 e 2022, que tem contribuído e colaborado para a apuração dessa CPI e acompanhado o nosso trabalho. Agradeço a presença do nobre colega vereador, se sinta à vontade, viu, colega, se quiser sentar, tomar assento aqui à frente. Nesse momento, eu passo a palavra ao relator da comissão, excelentíssimo vereador Leonardo Jorge Coelho. Bom dia, doutor Maico. Eu gostaria de iniciar tirando uma dúvida quanto a uma pergunta que o presidente desta comissão fez, e para mim não ficou muito claro. Na época que protocolavam-se documentos na secretaria, né, quem que ficava responsável para a distribuição
de cada documento dentro da secretaria? Leonardo, assim, eu entendo que eu não sei dizer especificamente como era esse serviço interno específico, né? Mas quem é o responsável por distribuir documento é a secretária. Mas eu não sei como que era o procedimento, porque às vezes protocolava-se um documento e a secretária, a diretora, né, que era a diretora, mas às vezes protocolava-se um documento e a diretora estava no horário de almoço. Eu não sei como que era feito esse trâmite, se né, a secretária distribuía ou ela esperava a diretora chegar. Correto. Eu não sei. Outra dúvida que foi perguntado e eu estou com a dúvida. Foi designado um servidor ou servidora para conferir as leis, né, que tinham emendas. Foi designada uma servidora específica para realizar esse trabalho. Quem designou esse servidor ou essa servidora que fazia essa conferência? Eu não sei falar. Não sabe quem designou? Não sei quem designou. Correto. Mas o senhor tem conhecimento que foi designado uma servidora ou um servidor para fazer a conferência? Das proposições? Sim. Das leis sancionadas? Sim. Eu não tenho esse conhecimento também, se fazia. A minha orientação era, né, para todos os servidores que trabalhavam no processo legislativo, né, tanto da secretaria como da parte da informática que fazia as publicações, né, de nós ficarmos muito atentos, né, nessa questão, até porque para evitar, né, leis desatualizadas e leis sem as emendas. Correto. Mas esse serviço específico de que se A fazia alguma coisa, B fazia essa coisa especificamente, eu não sei, não me recordo. Certo. Se quando o senhor trabalhou na Câmara, o senhor sempre mantinha contato com a assessoria jurídica do Poder Executivo? Eu mantinha contato com a assessoria do Poder Executivo, mas não sempre. É muito parecida do contato que eu tenho hoje com o assessor jurídico daqui, né? Já liguei para ele, salvo engano, no máximo umas 3 vezes. Mas o contato tinha, mas esporádico mesmo. Correto. Na época que foi protocolado a PLC 07/2022, que teve várias emendas, retificações, que é essa que tá em discussão em si, que deu suposta alteração na lei, o senhor chegou aí no Executivo, né? O senhor acabou de fazer uma referência para tratar com a assessoria do Executivo alguns ajustes, correto? E na ocasião que o senhor foi ao Executivo para tratar desses ajustes, o senhor foi presencialmente e tratou esse detalhe das correções do projeto com quem lá? Quem fez esse trabalho foi eu e o advogado-geral da época. Nós fizemos esse trabalho em conjunto, né? A gente fez as ponderações do que precisava ser, né, arrumado, consertado, e ele ficou, né, com as certificações que a gente fez o trabalho para ele adequar lá depois. Correto. Só vocês dois? O que eu me recordo foi só nós dois. Eu acho que não tinha uma terceira pessoa. A assessora Lorena estava presente? Não, a Lorena eu tenho certeza que não estava. Não estava. Não estava. Porque nós fizemos isso aí, foi numa sala à parte, não foi no setor. Agora eu não me recordo se tinha outra pessoa, mas acredito que não, foi correto. Só nós dois. A primeira oitiva, né, desta CPI, que teve um interrogatório de servidores, foi divulgado áudios, né? O senhor teve conhecimento desses áudios que foram divulgados? Não vi as oitivas.
Não ouvi, né? Não ouviu? Não ouvi. Nem teve conhecimento de nenhum tipo de áudio? Não. Por que eu estou te perguntando isso? Porque a servidora Eliana, quando ela se fez presente aqui, semana passada, na primeira oitiva dela, ela informou a esta comissão que a senhora Maria Inês, né, gravou a CPI, né, a oitiva, divulgou na cidade, e foi amplo o conhecimento, e que eu também, como vereador, divulguei um áudio. Então, eu estou perguntando ao senhor se o senhor teve conhecimento dos áudios que a Maria Inês divulgou, conforme falas da Eliana, e se algum que eu, supostamente, tenha divulgado. Não. Desse fato, eu tive conhecimento. Só que essas questões de WhatsApp, rede social, eu recebo. Áudio, eu recebo e não ouço. Porque eu evito entrar em questões de rede social. Mas parece que eu vi em rede social print dessas telas, desses áudios, essas questões. Mas, assim, eu nem chego a ouvir. Correto. Essas questões de... Né, eu evito ouvir essas questões de rede social, principalmente quando eu entendo que tem viés político ou viés politiqueiro, né, e não faço juízo de valor dessas questões. Correto. Mas eu tive conhecimento, sim, dessas questões, desses áudios dela, né, vazados aí na cidade. Que, que supostamente é a Maria É Inês. isso. Agora, se foi o senhor ou se foi a Maria Inês, eu também Correto. Não sei. Certo. A última pergunta, doutor, só para finalizar a minha parte, após a denúncia pela senhora Maria Inês neste parlamento, quanto à suposta irregularidade, né, depois que foi feita essa denúncia, o senhor tem conhecimento se a servidora Eliana esteve no executivo para conversar com alguém do executivo a respeito dessa denúncia? Eu não... Com outras pessoas do executivo, eu não sei. Ela foi no meu setor e pediu para olhar a proposição. Ela esteve com o senhor? No setor. Agora, se ela conversou com outras pessoas, eu não sei. Certo. Ela esteve com o senhor para tratar desse assunto específico? Ela só chegou, queria ver a proposição. O documento é público. Certo. Está aqui. Pode Correto. analisar, mas ela não pediu cópia, nada. Acho que, inclusive, foi bem rápido, porque ela só olhou essa parte. Parece que a comissão está investigando, né? Correto. Estou satisfeito, senhor presidente. Doutor, o senhor até nos informou, né? Tem uma audiência agora 9h30. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá? Para entrar no objeto mais preciso aqui da CPI. Uma informação: proposições de leis, ao ser levada para assinatura do presidente à época, e tem assinatura também do primeiro secretário, passava por uma conferência de Vossa Senhoria no jurídico ou ia direto? Não, Silvio. Até porque, igual eu falei, o que eu acompanhava no processo legislativo era até a votação dele aqui em plenário. Depois dele votado em plenário, eu não fazia mais nenhum serviço em termos de processo legislativo. Tá, não era pedido para Vossa Senhoria, através do presidente, que fizesse uma conferência antes. Lógico que teria, né, a secretaria que fazia a conferência que eu me atinava era antes dele ser votado, até para auxiliar, né, a comissão de redação. Tá, volta a palavra para o relator, que acho que ele lembrou de uma pergunta. Tem uma questão aqui que eu esqueci de perguntar para Vossa Senhoria. Depois do primeiro protocolo desse projeto, houve várias mudanças, né, várias alterações no projeto, emendas, e o senhor foi tratar, o senhor solicitou da servidora Eliana que liberasse a servidora Thaís para te acompanhar ao executivo, para vocês tratarem do assunto dessas correções. E não foi liberada a servidora Thaís, mas o senhor chegou aí no executivo para tratar essas questões com o doutor Emerson. Esse seria o trâmite, esse trâmite feito entre ajustes entre Vossa Senhoria
com o assessor jurídico à época, foi um trâmite que não foi feito internamente através do devido processo legal, né, dentro do Poder Executivo, do Poder Legislativo, que é o processo legislativo correto. Ele foi assim, como que eu posso lhe dizer, ele foi extra processo legislativo em comum acordo com o senhor e o Executivo para tratar desses ajustes. É isso? O que foi o meu entendimento na época sobre esse processo? Esse projeto. Esse projeto era um projeto muito extenso e ele foi um projeto extremamente tumultuado, né? Acho que desde o protocolo dele, como teve protocolar, teve publicações que alguns vereadores não gostaram, ou, antes de análise já publicaram o projeto, também não entrei nesse mérito, e era um projeto que na época, né, em que pese não era minha atribuição, não era, como se disse, não era da minha conta, mas era um projeto que ele tinha um clamor muito grande na cidade na época, por causa, o principal foco desse projeto era os professores EE. Parece que tinha muitos servidores, né, pretensos professores interessados em prestar esse serviço de EE, e tinha essa pressa né, na votação desse projeto. E eu via sempre vereadores comentando que estavam sendo muito cobrados sobre a tramitação, sobre essa questão para a criação desses cargos de EE, porque era um projeto muito extenso, muito importante, mas eu entendi que o mais importante do projeto, mais ainda, era a criação dos cargos de EE. Salvo engano, acho que era 40 cargos ou 30 cargos, né? Então, era isso. Então, eu me baseei no princípio da administração pública da eficiência. Eu, né, tentando colaborar para mim era um colega de trabalho, que era o procurador da época, eu tentando colaborar com a forma de resolver a questão, alinhar o projeto, eu achava que sim, que eu estaria prestigiando o princípio da eficiência e fazendo um bom trabalho, que era, né, deixar, como se diz, deixar o processo redondinho para ser votado. Questão se vai votar contra, a favor, que dia que vai votar, que dia que não vai votar, aí já não era da minha competência. Certo. E hoje, como procurador também, né, e se eu precisar, eu vou pedir ajuda do assessor da Câmara. Né, talvez ele não vai me ajudar da mesma forma que eu fui lá e ajudei, porque às vezes ele entende que não é pertinente, não tem problema, mas se eu precisar, eu vou ligar para ele, não dispenso. Correto. Só uma dúvida para esclarecer essa questão. Quando o senhor foi ao Executivo, né, após a sua solicitação para a chefe do setor, Eliana, ceder à servidora Thaís, o senhor deu conhecimento ao presidente à época, o senhor Zé Ailton de Souza, que o senhor iria ao Executivo para tratar desse assunto? Não, acredito que não. Correto. Acredito que não. Acho que ele tomou conhecimento por parte da Eliana, que falou para ele que ela não tinha autorizado a Thaís aí. Porque foi muito rápido, sabe? Foi muito rápido essa questão. Doutor, eu vou tentar agora traçar uma linha do tempo aqui que eu estava fazendo, no objetivo da CPI. Que tem me encucado e que fez essa criação dessa CPI, conforme eu disse, foi a denúncia da pedagoga, a servidora Maria Inês, e ao chegar a denúncia, esse requerimento da CPI, ele foi assinado por todos os 9 componentes vereadores dessa Casa Legislativa. E muito me inculca, e eu até brinco muito com todos, que eu falo assim, o meu objetivo era querer saber, eu sou como jurista, sabe que vai ser até às vezes difícil, né? Mas tenho passado dias e noites para tentar, mas assim, meu objetivo é, Vossa Senhoria diz que tem o conhecimento, né?
a linha do tempo. Chegou aqui o projeto de lei complementar número 06/2022, no dia 27 de abril de 2022. Chegou o projeto de lei complementar 06/2022. Ele foi substituído 3 vezes, mantendo o mesmo número, era indo, voltando, 3 vezes. Essa substituição, o senhor sabe informar, às vezes o senhor não vai saber informar, se elas foram feitas através de ofício ou não, ou simplesmente trazia folha, trocava folha, o senhor sabe informar? Não, isso aí eu não sei. Até que essa revisão que eu fiz lá, eu acho que originou uma substituição, que foi para o 07, não foi? Mas eu não posso afirmar também, porque eu falo, os protocolos, as coisas específicas da secretaria, eu não tinha conhecimento. O que eu quero informar, assim, o projeto de lei complementar 06/2022, protocolado dia 27 de abril de 2022, ele foi substituído 3 vezes. Creio eu, conforme, se eu estiver errado, né, Vossa Senhoria pode me corrigir, creio eu, pelo seu depoimento, cabia a você, né, junto com a comissão, conforme foi feito, ver erros tal, né, e apontar-se os erros. E foi substituído 3 vezes. Os erros, automaticamente, foi apontado, né, por Vossa Senhoria, né, e naquele período, confirmo que Vossa Senhoria disse, né, era eu, Vossa Senhoria, o vereador Gustavo, né, fazia as conferências até lá, que eram tabelas, né? E o vereador Adilson Mário Alves, que substituiu o nosso colega vereador Flávio, né? Falecido. E foi feita essa substituição umas 3 vezes. A gente fazia conferência, mas a substituição não era com nós ia embora, né? E depois, o senhor sabe informar se essas 3 substituições foi feita, porque foram apontadas por nós, né? Quando eu falo nós, eu incluo nós, mas incluo a assessoria jurídica, que mostrou que estava errado e tal. O senhor sabe se nessas trocas, porque não trocou o número, viu, doutor? Manteve-se os 6. Tem aqui, para não tomar muito, mas pode ser mostrado, só que foi substituindo. O senhor sabe se foi através de ofício, alguma coisa, substituição? Que as substituições foram feitas, né? Eu tenho certeza que foi, porque eu analisei. Teve uma até, deu problema com o médico, tinha negócio de médico generalista e médico, com horário, teve esse problema. Agora, se elas foram feitas por ofício, eu não sei falar, sabe? Também não sei informar. No dia, conforme Vossa Senhoria mesmo relatou, em 27 de maio, quer dizer, 27 de abril, foi substituído umas 3 vezes. 30 dias depois, veio a PLC 07, tá? 2022, substituindo, né, a 06. E essa PLC, ela foi aprovada, né, no dia 8 de junho, e foi enviado ao Executivo, do qual se transformou em proposição de lei, né, do qual gerou, né, transformou a Lei Complementar 130/2022. Olha a linha do tempo, 9 de junho. A proposição, a lei complementar que foi aprovada aqui em plenário, foi corretamente a proposição para o Executivo, sancionada pelo prefeito. Aí vem o que eu disse no início, que está me deixando encucado. No dia 30 de setembro de 2022, foi trocado, doutor, até para perguntar, foi trocado somente 2 folhas. Numa lei complementar que foi aprovada no plenário, se transformou em proposição de lei, a proposição foi, o prefeito, né, sancionou. No dia 9 de junho, se transformou em lei. 9 de junho, linha do tempo. Julho, agosto, setembro. Aproximadamente 90 dias depois, foi somente substituída 2 folhas dentro do projeto de lei. O doutor, depois você passa para aí para mim, só para mostrar para ele as 2 folhas, que está na página da lei. Agora é a lei que eu vou te mostrar. 163, não, porque ela já estava sancionada, depois as 2 folhas chegou para substituir a lei. A 163, 164.
Aí, só recapitulando, Doutor, depois... só mandar uma mensagem aqui para a menina. Tá, só quer que nós suspende 5 minutos, ou continua, só quer que suspende 2? Só mandar uma mensagem aqui, Não, pode ficar tranquilo. para ela me substituir lá, porque senão... Pronto, rapidinho. Doutor, olha, essas duas folhas, não sei se o senhor tem conhecimento, é as folhas que estão na folha 163 e 164. Aproximadamente 90 dias depois, chegou-se essas duas folhas, e nós, exercendo a função fiscalizadora total, nós não encontramos, e o vereador Léo até pode confirmar, né, como relator tal, nós fizemos pesquisa dentro da casa, nós não encontramos nenhum ofício, nenhum documento pedindo a substituição dessas duas folhas. Essas duas folhas, elas foram entregues conforme o depoimento da servidora Marcela, tá? Elas foram entregues para a servidora Marcela no dia 30 de setembro, tá? Entregou-se as folhas, conforme o depoimento dela, a servidora Eliana Aparecida Vieira entregou essas duas folhas para ela substituir dentro da lei, não foi do projeto, da lei, no dia 3 de outubro de 2022 foi feita a substituição. Concluindo a linha de raciocínio, depois o senhor pode falar em cima disso. Somente no dia, doutor Daniel, se eu tiver algum erro aqui, o senhor pode me corrigir, tá? Porque eu fui fazendo a linha do tempo aí, perguntando vossa senhoria. Somente em 8 de maio desse ano, 8 de maio deste ano de 2023, foi realizada a correção, que voltou-se à original. O prefeito, através de ofício, veio a correção. Então, substituiu-se duas folhas. Não sei, o objeto da CPI é esse. Por quê? E isso está me encucando, porque eu falo o seguinte, por quê? Substituir duas folhas, onde nós vamos chegar de uma lei que tem assinada aí, pelo que parece, a assinatura do prefeito? Como é que fizeram o prefeito assinar duas folhas? Que a assinatura ali bate com as outras, né, doutor? Entre as bate, né, com as do prefeito. Duas folhas. Como é que levaram duas folhas para o prefeito assinar, trazer, inserir-se na lei, que já estava sancionada? Hora nenhuma houve emenda no Poder Legislativo. E foi descoberto pela servidora, que saiu do cargo, né? E foi desviado para dentro das outras escolas. Então, o que me inculca e aonde que eu quero chegar, às vezes foi feita muita perguntinha para o senhor tal, para ver tal, mas o objeto que eu quero chegar e que está me inculcando, por quê? O que levou a isso? Se o senhor puder, assim, com essa linha do tempo aqui que fez, e o senhor hoje estando como advogado, advogado-geral da Prefeitura, e salvo me engano, pelo também que eu fiz aqui, salvo me engano, o senhor assumiu dia 15 de maio, salvo me engano, foi 15 de maio que o senhor assumiu, e esse ofício chegou aqui para nós, do prefeito lá, foi antes do senhor assumir lá, foi 8 de maio, tá? O senhor pode nos ajudar, esclarecer? Ajuda nós aí. Posso, vereador, porque, assim, posso ou não posso? Porque a mesma dúvida do senhor é a que eu tenho, né? Se realmente foi trocado, com qual objetivo? Por quê? Né? Se realmente foi trocado. Por quê? Pela análise que eu fiz, né? A única alteração que eu percebi foi, está aqui comigo, né? Unidades de ensino de rede pública, para a alteração que é a Secretaria Municipal, correto? Eu não sei se teve outra mudança aqui. Não, seria só essa, né? É óbvio que são entendimentos jurídicos, né? Eu não sou o dono da verdade, mas eu entendo que é uma alteração que não, e nada muda o contexto da onde a servidora, por exemplo, poderia trabalhar. Para mim, se o servidor, a palavra Secretaria Municipal de Ensino, Secretaria Municipal de Educação, o servidor que está lotado na Secretaria Municipal de Educação, ele pode trabalhar no Dr. Zacarias, no Mestre Tunico, no Benjamin. Não necessariamente ele tem que exercer a função, né, dentro da secretaria. Eu não entendo qual, né, se trocou, por
por que né, numa suposta teoria de conspiração que queria prejudicar essa servidora, eu não entendo. Isso que eu estou falando é o meu posicionamento jurídico, até para em caráter informativo, agora, né, prestigiando o princípio da publicidade, depois da troca de secretários, parece que a servidora procurou a nova secretária e protocolou um requerimento, questionando a lotação dela. A secretária, né, porque era uma questão mais jurídica, para saber onde o servidor tem que ser lotado ou deixar de ser lotado, encaminhou isso para o meu setor lá, e a gente fez um parecer, né, nesse sentido que eu estou explanando para a comissão. Se a comissão achar pertinente, pode pedir cópia do parecer, que a gente vai estar encaminhando. Esse parecer nem foi eu que fiz, né? Foram outros advogados, mas eu comungo também da mesma ideia. Por isso que eu fico me questionando, se trocou, qual que era o motivo? Se supostamente for para prejudicar servidor A, B ou C, não sei, mas para mim não houve prejuízo nenhum em termos de lotação. Esse é o meu entendimento. Doutor, não concordo em partes, né, com o senhor disse, porque o senhor do meio jurídico, né, e sabe muito bem o que aconteceu. Uma violação de um processo legislativo. Por que eu digo da violação? Substituiu duas páginas, 163, 164, de um processo que tramitou nessa Casa Legislativa. A proposição saiu daqui certa, o prefeito sancionou, transformou-se em lei. Só depois de 3 meses, aí é o que me deixa encucado. Como que vem andando lá da prefeitura para o Poder Legislativo 2 folhas? O que levou a secretária que a gente vai fazer a cariação para ver, a pedir à servidora Marcela para trocar 2 folhas numa lei que já estava em vigor há 3 meses. Então, assim, quanto a servidora ficou prejudicada ou não, no meu entendimento, através dos depoimentos, e hoje vai ter, ficou porque a ex-secretária de Educação usou disso para tirá-la de dentro da secretaria, né, para ir para as escolas. Até quando ela fez o concurso, ela estava dentro da secretaria. Usou-se dessa lei, que nós temos tudo documentado, não é no caso do seu depoimento, mas no que você disse aí, a única coisa, volto a falar, houve uma violação. Você trabalhou nessa Casa Legislativa durante 2 anos e hoje trabalha lá, né, como advogado-geral. O senhor entende que houve uma violação do que eu estou apresentando? Se o senhor quiser, eu peço o doutor Daniel, ele mostra que o senhor está no processo. A lei sancionada, né, transformou-se em lei, certinha, sem essas 2 folhas. 3 meses depois, apareceram as 2 folhas. E depois, somente agora esse ano, em 8 de maio de 2023, foi realizada a correção pelo prefeito, retornando à lei original sem as 2 folhas. Nesse sentido, eu concordo. Eu não estou falando que isso aqui é certo, não. Eu só estou colocando... Eu coloquei a questão que o senhor levantou. O porquê que supostamente fizeram isso? Porque era uma coisa... para mim, que não fazia diferença, mas que pode fazer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por exemplo, hoje eu, no exercício da minha nova função, né, eu sempre tento ser o mais diligente possível com isso. Né, eu já liguei para a Thaís, já mandei mensagem para a Thaís, já fiz... Né, não é questionamento no sentido de ficar... caça às bruxas, erro de ninguém, não é isso. Pô, Thaís, essa proposição está assim, confere aí se está correto mesmo. E tem hora que a gente, né, fica até excessivo, porque esses dias teve até um problema da palavra água numa proposição. Se nós vamos publicar a lei com a água sem acento ou com acento, é uma coisa, como se diz, de bagatela, insignificante, mas a gente fica muito com gente. Se a Câmara aprovou a água sem acento,
realmente a lei tem que vir a água sem assento, ela não pode ser mudada em hipótese alguma. Quem tem poder de consertar é a própria Câmara, mas ninguém, né? Vamos fazer aqui uma emenda aqui, retificando a lei tal, para consertar a palavra A, B ou C. Né? Eu sempre, quando eu detecto alguma coisa nesse sentido, eu ligo para a Thaís e pergunto a ela. Ela fala, Marcos, vou conferir e te respondo. Sabe? Por exemplo, eu também comungo dessa ideia que lei só pode ser alterada por meio do processo legislativo. Isso até foi... essa frase foi repetitiva comigo enquanto eu estive aqui, porque quando eu comecei a trabalhar, foi uma época de transição entre servidores temporários e efetivos. Né? Os temporários já tinham todos saído. Eu sempre deixei bem claro para os efetivos que estavam chegando essa questão. Né? Que a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está mexendo com lei. E lei é uma coisa muito séria, porque ela interfere na vida de muita gente. Né? Como o legislativo é municipal, a gente interfere na vida de muitas pessoas do município. Né? Relator, tem mais algum questionamento, alguma pergunta? Não, senhor presidente. Doutor, eu vou já terminando para o encerramento. Eu deixei mais para o final, tá? Essa objetividade, que é uma coisa que só me conheceu durante 2 anos aqui, só sabe como é que é, até hoje, né, lá da prefeitura. Então, assim, está me encucando, tá? E o senhor sabe, só me conheceu, vou muito atento, vou até afim, que eu fico querendo tentar achar a ponta da ninhada, mas fico feliz de o senhor saber também que a violação, o indício de violação, o indício não, né? Está confirmado uma violação, tirou, o prefeito confirmou, depois de um tempo e tal, voltou à lei original. Mas espero, né, na conclusão, nós estamos chegando para os finais, né, dessa CPI, tentar achar o objetivo, por que ocorreu isso, o que aconteceu. Dizer a Vossa Senhoria que, como advogado-geral hoje do município, essa CPI, como as que eu participo, o nosso colega vereador Leonardo, com a nossa assessoria, o doutor Daniel, a gente sempre toma aquele cuidado, né, da transparência, está sempre encaminhando para o executivo, né, cópia da CPI, até às vezes antes deles requisitar. Quando a gente pede um documento, a gente já encaminha onde está a CPI para que o prefeito, sua assessoria, tenha conhecimento dos andamentos dessa Casa Legislativa. E esse, não por menos, também se encontra lá, né, a gente encaminhou, comunicou a abertura, encaminhou até onde está o processo. Então, assim, eu oportunizo a Vossa Senhoria, caso queira falar alguma coisa, tá? Porque é o momento final agora, para a gente dar como encerrado o seu depoimento. Fica à vontade, doutor. Tá bom, presidente. Eu só gostaria de deixar uma coisa registrada. Né? Eu, como operador de direito, né, eu também né, espero que a verdade apareça, né, que até é o objetivo da CPI, e que se realmente alguém cometeu algum ilícito, né, que responda por isso, né, porque, hipótese alguma, a gente vai, né, comungar e defender de coisas ilícitas se vier a acontecer. Eu só gostaria de deixar um registro, que era uma opinião minha da época, e continua sendo hoje, só que, né, no outro poder. Da gente, né, o poder legislativo e o poder executivo, trabalharem junto para a gente virtualizar o processo legislativo, sabe? Acabar com o papel. Né, eu sei que não é uma coisa simples de se implantar, mas dá para se implantar. Porque uma vez implantado o processo legislativo eletrônico, a gente acaba com isso tudo aqui, ó. Porque todo mundo que mexer vai ter um login, uma senha, vai ficar registrado quem protocolou, quem deixou de protocolar, né? E além de gerar uma economia muito grande para o município, né? Porque eu já conversei muito com o senhor extra formal, que o senhor até sabe que eu não gosto de papel, e que eu acho que o município gasta muito dinheiro com papel no processo legislativo. Além de dar mais segurança
né, ao processo legislativo, ele sendo eletrônico, daria mais economia ao município com gasto de papel, porque, igual o senhor falou, sai papel do executivo para cá, papel daqui para o executivo. E eu concordo com o senhor, o papel não anda sozinho. Ele não vem do executivo sozinho para cá, não. Além de, né, gastar servidor, gastar uma pessoa para ficar fazendo esse deslocamento, né? Eu falei hoje, o Poder Judiciário, né, que saiu eu estou rouco, viu? Parece que eu estou até chorando, né? O Poder Judiciário, né, implantou o processo eletrônico e hoje, né, eu considero sucesso, é muito bom. O advogado não precisa ficar se deslocando em fórum do próximo, no próprio computador dele, ele tem acesso ao processo. Então, assim, né, a minha sugestão, né, nem sei se eu, né, eu gostaria de ficar registrado, que a gente implantasse, né, eu falo a gente hoje, porque hoje eu estou no Poder Executivo, amanhã eu posso não estar, a vida é assim, mas que os poderes legislativo e executivo caminhassem junto nesse sentido, para a gente implantar esse processo legislativo eletrônico no município, porque eu acho que é muito importante, a gente está vendo que é tão importante até por causa disso aqui. Doutor, eu vou dar por encerrado o depoimento de Vossa Senhoria, agradecendo a Vossa Senhoria por ter colaborado, vindo aqui como testemunha, ajudar, né, nós a chegar a um determinado comum, né, sobre essa apuração. Então, eu dou por encerrado o depoimento de Vossa Senhoria e só solicito que aguarde um pouquinho, só para o senhor assinar os termos para nós, e suspenda a reunião por 10 minutos, a oitiva, para a gente retornar com a próxima oitiva. Obrigado, doutor. Obrigado e estou à disposição.